Pois é, João. O negócio que você tem que ser santo, cara. Mano, é pior que santo é só aquele que tá no céu, hein? Como assim, cara? Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é santificação. Roda a vinheta. Povo de Deus, tudo bem? Meu nome é Wagner, eu escrevi esse livro aqui junto com meu amigo Lucas AR e daqui pra frente eu vou seguir com vocês no intuito de tentar facilitar um pouco aquilo que nós escrevemos aqui nesse livro. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante que está lá no nosso capítulo 6, que é sobre a santificação. Você sabe o que é santificação? Bom, talvez esse tema durante bastante tempo tenha gerado um pouco de contradição no nosso círculo de igreja, porque ele acaba às vezes soando como algo penoso e legalista. Mas, diferente do que a gente costuma ver, a santidade não é só algo que é um atributo do próprio Deus, ele é algo que ele compartilha com a gente. Quando o apóstolo Pedro vai escrever a sua primeira carta, em 1 Pedro, no capítulo 1, ele vai dizer que nós devemos ser santos assim como Deus é santo. Ele chega a referir a sua igreja como uma nação santa, um povo exclusivo que foi retirado do reino de trevas para um reino de luz. Ou seja, a santificação é mais do que um atributo divino, ele é uma verdade que marca a sua igreja. O próprio apóstolo Paulo, quando vai escrever também para a igreja de Tessalônica, ele vai dizer que o próprio Deus da paz, ele santificaria o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para que a gente conseguisse e estivesse preparado para quando Jesus viesse. E Deus, aquele que prometeu, é fiel e também faria essa santificação. Ou seja, o processo de santificação não é só um desejo de Deus para a sua comunidade, mas é um compromisso que ele assume para que, por meio do seu Espírito, a gente consiga ser formado e ser transformados à imagem do seu Filho Jesus. Então, basicamente, a santificação, ela faz parte de um grande processo que Deus está fazendo a fim de nos salvar. A nossa salvação, ela começa basicamente num primeiro aspecto, que é a nossa justificação. A justificação é o ato que Jesus fez na cruz para perdoar os nossos pecados e não só perdoar os nossos pecados, mas nos fazer justos diante de Deus por causa da sua obra na cruz. Ou seja, a justificação é um ato divino que nos livra da culpa do pecado. Mas, como nós sabemos, depois que nós somos salvos por Deus, a gente não morre de forma direta. Alguns sim, mas a maioria não. E o que nós queremos dizer com isso é que esse processo ele não se encerra no nosso ato de conversão a Deus. Ele continua durante a nossa trajetória terrena. E aí que entra o segundo aspecto da nossa salvação, que é o aspecto da santificação. Ou seja, a santificação é a materialização daquilo que Deus fez no nosso espírito a partir das nossas obras. A santificação é o ato do Espírito de nos livrar, não só agora da culpa que o pecado nos gerou, mas da influência e do poder que o pecado tem sobre as nossas vidas. E por último, o último ato da nossa salvação nós chamamos de glorificação, que é o ato de Deus não só nos livrar da influência do pecado, mas da sua presença. Esse nosso corpo, que o apóstolo Paulo chama de um corpo mortal, ele vai se revestir de incorruptibilidade, ele vai ser livre de uma vez por toda da morte e de todo o ato pecaminoso. Mas hoje nós queremos focar de maneira específica no que é a santificação. E a santificação é esse ato que acontece do seu início de conversão, do dia que você de maneira positiva respondeu a um ato de Deus de te salvar, até o dia ou que Jesus volte na sua segunda vinda, ou que você morra e vai estar com Cristo. E assim como nós ligamos o ato da criação a Deus, da redenção a Cristo, nós vemos nas Escrituras que o ato da santificação é um ato que ele é produzido de maneira prioritária pelo Espírito Santo. Embora as três pessoas elas sejam um único Deus, nós vemos que a atuação do Espírito ela é mais marcante nesse ato de santificação. Eu queria ver com vocês agora três maneiras que o Espírito Santo ele opera a fim de produzir santificação no coração do crente. E para isso eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo lá em João, no capítulo 16, a partir do versículo 5. Que diz assim a palavra do Senhor até o versículo 7. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for,
eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bem, então o primeiro aspecto que o Espírito está fazendo para nos santificar é nos convencendo dos nossos pecados, ou seja, daquilo que é certo e daquilo que é errado diante de Deus. E talvez você possa estar dizendo assim, mas eu não preciso de Deus necessariamente para poder falar para mim o que é certo e o que é errado. Afinal, todo mundo sabe que matar é errado, que roubar é errado, ou que tratar alguém mal é errado. Mas o que o texto está querendo dizer é que não necessariamente só os nossos atos são convencidos por Deus a respeito do que eles são errado ou certo, mas dos sentimentos e das intenções do nosso coração. Por mais que o ser humano às vezes ele seja capaz de ter discernimento a respeito de atos exteriores que são certos e errados, o convencimento a respeito das motivações do coração só pode ser feito se Deus assim nos revelar. O salmista no Salmo 19 e no versículo 12, ele vai dizer: Senhor, quem pode discernir os seus próprios erros? Perdoa-me dos pecados com que eu desconheço. Ou seja, o salmista está reconhecendo que existia partes da vida dele que nem mesmo ele sabia que era errado. E por causa disso, ele tinha a sua santidade atrapalhada. Ou seja, Deus é aquele que revela a nós o mais profundo dos interesses do nosso coração. Não só a respeito daquilo que nós fazemos de errado na nossa prática objetiva, visível e externa, mas dos objetivos escondidos, daquilo que ninguém está vendo. Só o Espírito, na sua santidade, pode nos revelar. O segundo aspecto que as Escrituras dizem que o Espírito faz no intuito de operar a santidade no nosso coração é nos convencer da justiça. Ou seja, Deus, por intermédio do seu Espírito, ele só não está nos mostrando a gravidade e os erros que são frutos dos nossos pecados, mas ele também está revelando a nós a sua justiça. E o que seria a justiça de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16 e 17, que por meio do Evangelho foi demonstrada ou mostrada uma justiça que provém de Deus e que do início ao fim é pela fé. Ou seja, a justiça de Deus é a maneira com que ele resolveu o problema do pecado, que foi por meio do sacrifício de Jesus. Jesus ele se tornou maldição em nosso lugar, foi crucificado numa cruz, a fim de que todo o peso do pecado, todo o erro que foi cometido por nós, pudesse encontrar em Jesus o sacrifício perfeito para o nosso perdão de pecado. A justiça de Deus é uma justiça que não provém de nós. O autor do Antigo Testamento, Isaías, vai dizer que a nossa justiça, as obras que nós produzimos, elas são como um trapo de imundícia no intuito de tentar minimizar os nossos pecados. Era necessário que Deus nos convencesse que existia uma justiça que estava para além da nossa capacidade de resolver os nossos problemas, mas que tinha a ver com uma capacidade que Deus tinha, que flui por intermédio não das nossas obras, mas da nossa humildade de dizer: Senhor, eu não dou conta, eu acredito em você, e ela pudesse vir ao nosso encontro, então santificar o nosso coração. Uma justiça que é revelada por meio do Evangelho de Deus e que só pode vir por meio desse convencimento que flui do Evangelho a partir do Espírito Santo. E a última, mas não menos importante maneira que o texto nos diz que o Espírito está nos santificando é por meio do convencimento a respeito do juízo. A Bíblia diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, todos nós, em 2 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer isso, devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ou seja, nós vamos ter que prestar contas a respeito de toda obra, seja ela boa ou má, que nós praticamos enquanto nós estávamos vivos. E isso é algo muito sério. Mas o mesmo Espírito que nos convence sim que haverá esse juízo, ele também opera em nós a sua obra de santificação. Por isso que o texto vai dizer que ele nos convence do juízo. E o juízo é que o príncipe desse mundo já está condenado. A santificação, ela nos garante que nós podemos trilhar uma vida em direção à imagem de Cristo, porque o diabo já foi vencido, o pecado já foi vencido na cruz. E agora nós podemos assumir essa nova vida que Deus nos deu e aperfeiçoar, ou como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, desenvolver a nossa salvação, para que então a gente seja formado à imagem do varão perfeito que Deus espera de nós. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que o Deus da paz continue nos santificando inteiramente. Não esqueça de ativar o sininho, de mandar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E é isso aí. Que Deus te abençoe. E não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Deus abençoe.